Eu sou o Rafael e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês, juntamente com o meu grupo, o, o tema Patologias em Pavimentos Flexíveis, um estudo de caso sobre o quilômetro 108 da MG 217, no sentido Malacacheta a Água Boa. Meu grupo é constituído pelo Celso, Fagner, Gilson, por mim, Rafael e pela Viviane, para a disciplina de estradas de pavimentação, lecionada pelo professor Lucas. Bom, a gente vai passar um pouco pela introdução, vamos ver na sequência a metodologia, o estudo de caso, a discussão e finalizando na conclusão do trabalho. Introduzindo a temática, a gente sabe que o transporte rodoviário ele é fundamental para a economia de um país. É, porque através dele é possível ocorrer o deslocamento de pessoas, o deslocamento também de cargas, percorrer grandes distâncias, principalmente num país como o Brasil, que possui uma extensão continental, é importantíssimo manter um sistema rodoviário funcional, com a pista em características boas, para percorrer toda essa distância de uma ponta a outra do país, praticamente. Então, manter os pavimentos das rodovias em boas condições é fundamental para manter todas essas práticas funcionando da melhor maneira possível. Uma porção considerável dos pavimentos brasileiros são os pavimentos flexíveis, que eles se tratam de estruturas com várias camadas e eles possuem a finalidade de resistir aos esforços do tráfego, garantindo a segurança e o conforto dos usuários, sem muitas trepidações e é, outros problemas nesse sentido. Então, a gente precisa identificar as possíveis patologias que podem acontecer nesses pavimentos e manter eles funcionando da melhor maneira possível. Então, no presente trabalho, a gente vai promover um estudo de caso sobre o quilômetro 108 da rodovia MG 217, no sentido Malacacheta-Água Boa, identificando e classificando as patologias encontradas nesse, nesse trecho. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Gilson. Vou dar prosseguimento ao trabalho aqui e vamos falar um pouco, né, da metodologia, de como a gente realizou esse trabalho. Bom, esse presente trabalho, né, ele teve um estudo, né, de caso patológico em pavimento flexível. Esse pavimento se encontrava aí próximo ao distrito Jun de Minas e da cidade de Malacacheta. Ele veio com o objetivo, então, né, de analisar e classificar a patologia descoberta e confirmar seu estado de deterioração. Os trechos relacionados, né, do quilômetro incluem o quilômetro 108 e da rodovia IMG 217. Bom, em termos de coleta, né, de dados, vamos utilizar aí, né, como referência padrão o DENIT 06-2003 Pro, que inclui também nessa norma, né, a avaliação da deteriorização de estradas por meio de contagem e classificação de ocorrências óbvias, e atribuição dos fatores de ponderação para evitar a gravidade de cada patologia em consideração para ser capaz de definir o estado de proteção da superfície da estrada. Bom, para a coleta de amostragem, né, a gente realizou-se, então, seguindo esse modelo aqui, né, padrão do DENIT, a gente utilizou, assim, então, uma contagem visual das patologias, com superfície de avaliação de 6 em 6 metros e comprimento de 3,5 metros, né? E isso fazendo, né, se localizando como havia pista simples, a cada 20 metros. Então, partindo-se dos eixos de superfície inicial até o eixo de superfície da superfície seguinte, alternados aí, né, em relação aos eixos das pistas. Como a gente consegue ilustrar aqui no modelo aqui, né, de demarcação das áreas para inventário de defeitos específicos da norma. O trecho analisado, né, ele possui aí uma extensão de 130 metros, 1.030 metros, perdão, apresentando-se então, né, completamente em revestimento asfáltico. Para a coleta, né, como eu havia explicado,
Foi utilizada superfície de avaliação de 6 metros de comprimento por 3,5 de largura, localizada nas vias de pista simples e um trechinho de nada duplo a cada 20 metros. Bom, então, nossa via, né, ela apresentou-se aí então 1.030 metros, essa via de estudo, e apresentou-se então na contagem em 52 estacas, 51 mais 10 metros, né? A amostragem então ela foi realizada seguindo nesse segundo semestre de 2021 e como demonstra na figura, né, a gente consegue observar, né, que foi feito o primeiro posto de trabalho na estaca zero e posteriormente foram localizados aí, né, registros das patologias encontradas, utilizando então a tabela fornecida pelo DENIT, na qual foram então marcados os defeitos em relação às suas estacas. Aí a gente acaba aqui na estaca 51.10. Olá pessoal, aqui é Viviane Santos. Eu vou dar sequência no trabalho falando um pouco sobre o estudo de caso. Para maior entendimento e visualização, foi realizado um estudo de caso na rodovia MG 217, próximo ao quilômetro 108, sentido Malacacheta a Água Boa, que são duas cidades do estado de Minas Gerais pertencentes ao Vale do Mucuri. A rodovia ela é a única que liga as duas cidades e ela possui um movimento constante de veículos pesados, fazendo com que o pavimento ele sofra carregamentos sucessivos. Existem diversas patologias que podem ocorrer nos pavimentos flexíveis e neste presente trabalho abordaremos apenas as trincas couro de jacaré e a desagregação ou desgaste. Segundo o DENIT, a trinca do tipo couro de jacaré, que é essa que está representada na imagem, ela é uma imperfeição que tem como consequência as trincas interligadas, que se parecem com o couro de jacaré. Daí o nome trinca couro de jacaré. Essas trincas, elas podem ou não apresentar erosão acentuada nas bordas. Então, pelo fato da rodovia ela ter movimentos constantes, a mesma ela sofre altos índices de tensões que são provocados pelas trilhas das rodas. Segundo o DENIT, essas tensões provocadas pelas trilhas das rodas, elas podem ser uma das causas dessa patologia trinca couro de jacaré. Ainda sobre as patologias na rodovia MG 217, próximo ao quilômetro 108, a serem discutidas neste presente trabalho, temos o desgaste ou desagregação, que é a separação dos agregados da camada superficial, como pode ser visto na imagem. Segundo o DENIT, essa falha ela se dá pela remoção do agregado ou da argamassa fina do revestimento, fazendo com que o agregado ele fique exposto e, consequentemente, a superfície se torna áspera. Essa aspereza ela é devida aos esforços tangenciais provocados pelos veículos que ali circulam. Então, em tal rodovia, há outras patologias que não serão discutidas neste trabalho, mas, de maneira geral, é importante solucionar essas falhas presentes na rodovia, uma vez que na mesma possui constantes carregamentos devido à alta utilização da via, evitando assim problemas mais severos para a via e para aqueles que ali circulam. Uma solução cabível a esse trecho, mediante essas duas patologias apresentadas, seria a reconstrução, ou seja, retirar todo o revestimento asfáltico existente, compactar novamente a base, de maneira que essa base ela fique resistente, e assim refazer a estrutura com um concreto betuminoso usinado a quente, atendendo aí os critérios do projeto para a recuperação desse trecho.
Dado então nosso estudo de caso, podemos prosseguir então para algumas discussões. A primeira delas é que o uso incorreto do asfalto acarreta então diversas patologias, e um dos principais problemas encontrados em sua aplicação está relacionado então à maneira como ele será distribuído através da camada de revestimento, a baixa quantidade de agregados finos, juntamente à utilização dos materiais de baixa qualidade. Isso faz então com que a homogeneidade da mistura ela seja afetada, né? Aumentando então o escorrimento do ligante e a desagregação da superfície de revestimento causado por baixo recobrimento dos agregados. Essas patologias citadas anteriormente, né, em conjunto então com a falta de drenagem das rodovias, o excesso de cargas, as falhas de execução e a falta de manutenção, afetam então a estrutura do pavimento, fazendo com que uma patologia simples se agrave então, né, e se transforme em uma patologia que, além de afetar a capacidade de rolamento, coloca em risco a segurança das pessoas que irão trafegar por elas. Uma alternativa, então, né, frente a esses problemas encontrados na rodovia, é a sua restauração. Mas antes de realizar a restauração, é necessário, então, estudos, né, que avaliem a condição do pavimento desde o subleito, que é uma camada inferior, até o revestimento, que é essa camada superficial. Segundo, então, né, Bernoussi, a restauração então, é precedida pela avaliação funcional e a avaliação estrutural. A avaliação funcional, né, ela está relacionada, então, às condições da superfície do pavimento. Ela tem a função de identificar as irregularidades longitudinais e os principais defeitos da parte superior do pavimento. Já, então, a avaliação estrutural ela está relacionada, então, à capacidade do pavimento de suportar as cargas. E, para isso, é realizado um ensaio não instrutivo, onde se aplica uma carga conhecida para determinar a deflexão superficial. Meu nome é Celso Amaral Cordeiro, eu vou dar continuidade aqui na apresentação, falando, né, de nossa conclusão do nosso trabalho. Nesse trabalho foi realizado análise de patologias aparentes no quilômetro 108 da rodovia MG 217, no sentido de Malacaxita para Água Boa. Essa rodovia ela apresenta pavimentação do tipo flexível, que a gente observa, né, diversos tipos de veículos, tanto veículos de passeio quanto veículos pesados, né? Veículos responsáveis tanto pelo deslocamento de pessoas quanto pelo escoamento de grãos, de rochas graníticas e de carga viva, etc. Né? Vários tipos de transporte são realizados, né, nessa rodovia, tendo uma grande importância não somente pelas duas cidades, de Água Boa e Malacaxita, mas também pelas demais cidades, né, já que liga trechos importantes aí dessa região. A rodovia MG 217 ela apresenta diversos tipos de patologia durante toda a sua trajetória. Alguns trechos possuem mais, outros menos, mas sempre presente algum tipo de patologia, como trincas do couro de jacaré, também panelas e muito comum, né, uma outra patologia aí, que é tentativa, né, de tampar essas panelas, que é a execução do tapa-buraco lá, trazendo também esse tipo de patologia presente na rodovia. Porém, o quilômetro estudado foi apenas o quilômetro 108, né, na direção de Água Boa, ou seja, de Malacaxita para Água Boa no quilômetro 108. Bom, observe-se lá dois principais tipos de patologias. O primeiro tipo é a trinca do tipo de couro de jacaré, que ela pode ser ocasionada devido à repetição de carga, ou seja, né, devido ao fluxo ali de veículos, ela pode estar sofrendo uma fadiga no pavimento. Essa é uma falha muito comum. Além disso, pode ter ocorrido uma falha na execução, ou seja, na hora da compactação pode ter ocorrido algum tipo de falha, além de um subdimensionamento, né, na qual a execução ela diverge do dimensionamento de projeto, assim podendo estar ocorrendo essa tipo de patologia devido a essa ocorrência na hora da execução, mas também tem a possibilidade que seja devido à repetição de carga, né? Ou a rodovia ela não foi projetada para receber o tipo de veículos que estão transitando nela atualmente. Tem essa possibilidade. Provável que talvez seja falha na execução. Além disso, ela apresenta desagregação, que observa-se que pode ser proveniente, né, da falha da dosagem ou uma proveniente aí das falhas, né, interligantes, que vai ocorrer essa desagregação e na qual, né, pode-se observar lá nas fotos anteriores. Uma sugestão para trabalhos futuros
é que pode ser realizado um estudo de mapeamento, mapeando as categorias de patologia existentes na rodovia. Além disso, analisar os métodos utilizados pelo órgão responsável, na qual ele realiza, né, tentativas de tapa-buraco, em que precisa fazer manutenção frequente. Talvez analisar o método utilizado, se está sendo eficaz ou não, né, já que frequentemente observa-se que é trabalho aí, do órgão responsável na tentativa aí de manter as rodovias em condições estáveis. Caso tenham dúvidas, estou disponível tanto quanto meu grupo para estar respondendo, seja por WhatsApp, por e-mail, ou podem estar utilizando também o mural aí do Classroom para estar solicitando essas possíveis dúvidas, né? Eu e meu grupo estamos à disposição. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui essa apresentação. Fica meu muito obrigado pela atenção. Bom, aqui eu tenho minhas referências bibliográficas, aqui as principais bibliografias, né, utilizadas aí para estar fazendo esse estudo.